Olá, e no vídeo de hoje nós vamos falar como ser uma artesã diferenciada. Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reforma de bonecas. Então sempre que a gente pensa no nosso trabalho de artes manuais, o nosso foco é que a gente tenha um rendimento com isso, que a gente tenha clientes para que isso aconteça e que o nosso trabalho seja prazeroso, para que a gente consiga conciliar tudo isso. Esse é o ideal. E o ideal, às vezes, ele não se concretiza plenamente, mas a gente tem caminhos para chegar o mais próximo disso. E ser uma artesã diferenciada é um dos focos, é um dos caminhos para que a gente chegue o mais perto possível disso, de ter uma boa renda, de viver de artesanato, de fazer isso com prazer, ter as nossas clientes, um bom relacionamento com elas, e tudo isso é o suporte, é aquilo que vai nos sustentar para que a gente consiga ter efetivamente esse resultado. Então, uma das primeiras coisas é o seu posicionamento, a sua postura, dedicar-se, procurar sempre estar aprendendo, porque a gente nunca vai estar completa naquilo no que a gente faz, no que a gente busca. A nosso aprendizado é constante, é opção nossa a gente fazer uso desse aprendizado, ou mesmo se a gente vai querer ficar parada e dizer pro conhecimento ir embora que a gente não quer mais, isso a gente vai ficando para trás. Ficar parado já é ficar para trás, conosco mesmo, não precisa nem se comparar com ninguém. Então é sempre bom a gente, tanto aquilo que nós conhecemos, a gente compartilhar, quanto nisso a gente acaba falando com outras pessoas e aprende também. Então é uma busca, é o dar-se aquilo que você está conhecendo através dessa busca, compartilhar com o outro e cada vez agregando mais. Então, quando eu digo conhecimento, a primeira coisa que a gente pensa e realmente é você buscar um curso, é você se aprimorar, é você fazer pesquisas, é você ir para o seu nicho e trazer sempre alguma coisa que agregue valor para você, para sua cliente e para o seu conteúdo todo. Quando eu falo de nichos, para a gente especificar nele, ou a gente ter dois que se agreguem, eu vou me dar como exemplo. Eu comecei fazendo bonecas de pano e tudo aquilo que envolvia ela no contexto, tanto de fazer bichinhos também, fazer o cenário todo de uma boneca que fosse para uma festinha de aniversário, fazer várias, ou que fosse de presente para um aniversário, ou que fosse algo para se trabalhar na escola com fins pedagógicos, e envolvia ali roupinhas, envolvia também esse cenário, que era fazer alguns bichinhos ou alguns personagens de livro. Com o tempo, apareceu uma pessoa que queria roupa para boneca industrializada e consertasse essa boneca. E aí foi quando eu percebi que existia um outro nicho que era bem mais específico e pouco feito. Inclusive procurei curso, procurei saber sobre isso e eu não encontrei. Então você pode procurar na internet, que é muito raro aquilo que você acha de alguém especialista em reformas de bonecas. E aí, o que a gente faz? A gente vai se aprimorando, busca um curso, algum conhecimento extra. Não tem, então a gente vai da nossa vivência. Então hoje eu trabalho com reformas de bonecas, dou aula sobre isso e é mais de 80% de todo o meu trabalho. Mas as bonecas de pano ainda fazem parte do meu trabalho, uma vez que eu tenho uma bagagem sobre isso. E aí eu consigo mesclar as duas coisas, mas o meu foco é a reforma de bonecas. Então, dedique-se, posicione-se. A gente nunca está completo, mas a gente está sempre buscando se aprimorar. E é isso que a gente tenta compartilhar. E é isso que faz com que a gente se torne uma artesã diferenciada. E aí eu vou pontuar algumas coisas dentro desse trabalho, no que é que a gente pode fazendo diferente. Ainda que aquilo que eu faço seja diferente daquilo que você faz. Então, eu sou única, você é única. E é nisso que a gente se destaca. Então, às vezes a gente pensa muito em concorrência, fala muito sobre isso, mas cada pessoa é única, não adianta ficar olhando o cliente que já está lá na outra. A gente tem vários clientes que estão ali para serem conquistados, para serem encantados. E é esse o nosso trabalho, diferencie-se, seja única, concorrendo com você mesmo, e é isso que vai chamar atenção. Então, uma das primeiras coisas, se posicione, tenha conhecimento, se dedique, se aprimore, busque o seu desenvolvimento, destaque-se por você, faça uma competição com você mesmo, para que a gente fique cada vez melhor naquilo que faz. Nem que você tiver dois nichos, desde que eles conversem um com o outro, né? Que eles sejam sobre o mesmo ramo. Se você tiver coisas muito diferentes, que você tenha dois perfis e que você se dedique aos dois e apresente o seu trabalho para cada um do seu público. Então, busque sempre ter esse visual, busque sempre falar com o seu público, mostrar aquilo que você faz de melhor, aquilo que você é especialista e vá se diferenciando. Então, a observação da própria vivência, daquilo que você pode contribuir, daquilo que você foi ficando melhor com a sua vivência, é o que vai fazer mesmo você se dar destaque. Então, uma das coisas, quando eu comecei, eu passei a usar um material que eu já tinha de fazer bonecas de pano, trazer para reformas de bonecas. E aí que eu criei os 3 kits que eu uso até hoje.
E aí, o que eram esses kits, né? Então, eu fui colocando aqueles kits que eu já tinha que considerar, assim, essenciais, não dá pra fazer uma reforma de boneca sem eles. Que eram os aviamentos, o enchimento, porque às vezes tem que trocar todo o forro da boneca e o enchimento, depende da idade que ela tem, de como que tá esse enchimento, os aviamentos e os tecidos para fazer as roupinhas. Então, esse eu achava que já era o suficiente, mas as bonecas começaram a chegar sujinhas, às vezes com risco de canetas, então eu passei para ter também um material básico, porque não era isso comum de todas as bonecas, mas uma vez que a gente precisa fazer a limpeza. Então, às vezes, uma limpeza mais específica, e aí fui criando esse material que eu coloquei ali separadinho como sendo materiais básicos. E sempre atento se estava precisando trocar, comprar mais o estoque em relação às bonecas que vinham. E aí eu comecei a perceber que tinha bonecas com mais necessidades ainda, outras necessidades diferentes, específicas. Algumas bonecas que precisavam de um material que não precisasse ser comprado, um material tão diferenciado, mas eu coloquei ali com um material criativo. Então, às vezes uma boneca que a mãe queria com peso. Então, o que é que eu vou usar para a boneca que eu não uso na boneca de pano, na boneca de tecido? E aí comecei a comprar pedra de aquário, para que não perdesse ali a areia, o pezinho que eu usava antes nas outras bonecas. Então eu coloquei isso como material criativo. Já um outro material que eu também coloquei como material criativo, que eu queria ter, queria oferecer para cliente, mas que não estava sendo exigência, era o cabelo sintético. E aí então colocava como surpresa, como uma outra opção para cliente. E, como eu disse, a gente observa a vivência aí que a gente vai aprendendo. Na oferta para uma cliente, e quando a gente divulga, consequentemente, mais pessoas veem, a própria cliente comenta, seja ali por onde ela mora, indica a gente, e aí começou a ser pedido. Então esse material que eu considerava criativo, raro de usar, eu ia oferecer para alguém, começou a ser pedido. E aí eles vieram para os materiais básicos. E um outro material que era básico, que eu usava para amarrar no lugar da abraçadeira, para fixar o forro, quando a boneca vem com a valetinha nos membros superiores e inferiores, eu uso menos hoje. Então eles estão lá como material criativo, eles estão lá como uma opção para eu mostrar de acordo com a boneca se ela é antiga, o que é que dá para fazer com essa boneca. Então isso vai variando, porque com a nossa relação com o cliente, com essa experiência que a gente vai tendo, essa diferenciação que a gente vai tendo e sendo, é isso que a gente tem que estar flexível a essas mudanças. E a gente ter essas opções lá com a cliente não é aquilo estático. Por isso que eu digo, esse diferenciado eu vejo como algo bom, mas não é melhor nem pior, é diferente. E é isso que a gente tem para oferecer como opções. Então, enquanto uma época eu trabalhava, vamos dizer, com o barbante, era esse o material principal que eu trabalhava. Fui vendo outras necessidades, fui pensando, criando, baseado nas minhas vivências, naquilo que eu fui procurando, com outras artesãs mais experientes, com cursos que pudessem fazer essa ligação com o meu maior nicho, que é a reforma de bonecas, e aplicando, tentando, fazendo teste, criando o próprio padrão. Foi isso que faz e fez com que eu tenha algo muito único, muito próprio, e que mesmo que eu tenha várias alunas, que tem alunas na minha cidade formadas, elas têm a especificidade delas, elas têm o carisma delas, elas têm as clientes que se identificam e vão para ela. Então ela é única também para atender as suas clientes. Em resumo, dedique-se. Não importa se você está começando agora ou não, se você está mudando de nicho, se você já é experiente no trabalho com artes manuais, o que importa é a gente estar sempre se dedicando, a gente estar sempre valorizando o que a gente ouve do cliente, ouça mais do que fale, e também que a gente valorize toda a nossa vivência e que a gente busque sempre se especializar cada vez mais.